as mães que estão aqui, as mulheres, nós estamos sendo impelidas nesse tempo, né? Nós vamos começar, a partir de agora, terça-feira, um trabalho em Goiânia, Dai, só com adolescentes e jovens solteiras, a partir dos 14 anos até ali, 25, para que a gente possa entender que há uma responsabilidade, um encargo sobre nós. Porque, olha só, a sua filha era uma criança. E nós imaginamos que isso nunca vai assolar a nossa casa, que nunca vai bater a porta dos ambientes que nós estamos, porque nós estamos distraídas. Imagina, 7 anos e ela sentindo um vazio, algo que ela não conseguia lidar. Né? E você percebeu, né? Na verdade, ela... Como foi isso? Ela foi... ela verbalizou. Eu estava em julho. Gente, é julho, gente. Nós estamos em julho, abrindo, e foi em julho que aconteceu. Em julho. Pai, obrigada. E aí, em julho, eu comecei a vê-los, assim, e ela, em 30 dias, ela tinha, assim, um conflito com o irmão, aquela coisa de criança, que a gente acha, é só uma briguinha de criança. Aí ela tinha um conflito, pegava o cabo, pegava fogo, e ela falava assim, eu vou pular daqui. Nós moramos num apartamento no 32º andar. Tem uma parte externa de cobertura que não tem redinha. Não tem. E aí, na primeira vez, eu olhei, ela foi pro banheiro e eu fiz de conta que não tinha ouvido. Eu fiz de conta, falei, não, nada a ver, tá? Eu falei, não. E poderia, assim, vou pra psicóloga, vou pra... E aí eu fui só, nada a ver, assim, não, eu não vou polemizar isso, mas eu vou começar a conversar com Deus. Como é que é esse negócio de ficar orando? Porque eu fazia o Pai Nosso e amém. Só um minutinho. O pessoal tá dizendo que o som tá baixo, tá? Tá bom, pode ir. E aí, então, ela fez esse primeiro momento e ela tinha uma outra postura também, nesse mesmo período. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora daqui! Vou embora dessa casa! E assim, um lar... 7 anos. 7 anos. Um lar aparentemente normal. Tranquilo. Estável. Sem desajuste. Sem desajuste financeiro, sem desequilíbrio emocional, sem briga de casal. A gente não brigava. Deus. Isso é muito importante você falar. Assim, uma mulher plenamente, profissionalmente realizada, cara. Alguém que, assim, nível de status, de tudo, assim, nada faltava. Nem nada. A sua presença e nem a presença do seu marido. Nem a minha presença, gente. Eu sempre tava meio que junto, só que assim, Senhor, coloca o coração onde precisa estar. Me batiza com aquilo que batiza o teu coração sempre inteiro. Meu Deus. E aí ela falou a segunda vez, eu vou pular daqui. Nessa segunda vez, eu comuniquei para o pai. Eu falei, tá acontecendo isso, a Alice falou isso, e eu tive um momento tenso, familiar, que a minha mãe, eu precisei ir com ela numa viagem, que eu nunca tinha ficado longe deles, inclusive não era assim, eu era sempre presente. E aí, nessa viagem, em julho, ficou ali uma semana com a minha mãe, ela ficou só com o meu marido, né, enfim, e com a funcionária da casa, e ela falou direto para ele. Só que aí foi a terceira vez e foi como se ela estivesse já arquitetando. Ela falou, eu vou pegar a tesoura, eu vou cortar a redinha e vou pular daqui. Não. Meu Deus. E aí ele escutou da boca dela. Então, assim, não era mais eu, né, intermediando essa conversa. Então, ele escutou. E o meu filho, ele tinha umas crises de refluxo que nada. Assim, eu fazia, a médica já estava avaliando, achando, não, tem que fazer uns exames gástricos, não sei o que e tal, aí eu falei, e eu comecei a orar, Senhor, coloca o meu coração, eu não sabia nem falar direito, assim, eu falei, Senhor, eu só quero, coloca o meu coração onde precisa estar. Aquele mundo que eu amava, de aula, de não sei o que, de curso, de juiz, de sentença, processo eu pegava, eu virava final de semana, minha diversão era ir pro fórum, cara. Eu fui para as cidades mais longe de Goiânia, da capital. Aquilo era assim, era um amor, não era era porque amava, porque o coração tava, né? Menina, de um dia para a noite, assim, o coração voltou para essa família. E eu comecei a cogitar na possibilidade de deixar esse cargo, né? Deixar ali essas coisas. E aquilo foi muito forte, porque assim, eu sabia que era uma questão familiar envolvida, uma questão social,
envolvia até uma situação com o próprio Tribunal de Justiça, né? Assim, como assim? Vai como sair. Assim? Você vai sair? Vai deixar né? isso aqui como tudo. Assim? Porque há um questionamento do mundo, você Sim, concorda? Sim. O mundo questiona, né? O que está acontecendo? Auge da carreira, auge do poder, né? Da sua vida financeira. Total. Liberdade. E você concorda o tanto que é total. contramão do mundo? Porque o mundo grita sobre faça, faça, tenha, tenha, exerça seu poder, governe sobre a terra. Eu estou falando isso porque aqui, né, nós estamos bem em casa, tá? Bem em casa. O abalar é bem rasgado mesmo, né? Eu falo que a gente pode colocar o coração. Mas olha como é um assédio exterior nos nossos ouvidos, com um apelo discreto, suave do nosso coração pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito é doce. Né? Ele é sensível, ele não manipula, ele não intimida, né? Ele não te empurra para ele. Arromba a porta. Ele não arromba a porta. Ele vai falando todos os dias de uma maneira muito sutil, diária, ordinária. E vai dando sinais. Sinais. E aquele momento foi assim, porque o pedido de exoneração, muita gente perguntava assim, mas Dayana, é uma licença? Não, é só se prestar concurso de novo. Entendi. Aí o meu pedido foi exatamente em agosto, há 2 anos atrás. E no mês que eu pedia para sair, tinha aberto o concurso, tinha 12 mil querendo entrar. Tinha 12 mil candidatos conconcorrendo na vaga de juiz em 12 Goiás. mil candidatos querendo entrar e uma mulher querendo sair. E alguém saindo. Pra você ter uma noção, assim, na época o presidente, ele ficou 30 dias, porque assim, cogitaram em uma depressão, algum transtorno mental, cogitaram. Porque aí eu revelo, assim, uma intimidade familiar, e nós temos, assim, em família um histórico, né, nesse sentido. E quando a Liz começou a revelar aquilo, Deus mexendo no meu coração e eu começando a abrir os olhos a respeito de tudo. Só que eu comecei, falei, Deus, o que é isso? E eu fui lembrada da Dayana aos 9 anos, aos 7, 8 anos. A gente morava no interior, aqui em Goiás. E a gente vivia um conflito muito forte na minha casa. Meu pai entrou numa depressão profunda, exatamente aos 39 anos para 40. E eu era uma criança que manifestava o que ele sentia. Eu tinha umas crises, falta de ar, eu tinha do nada, né? Aparecia uns sintomas e eu lembro deles correrem comigo para Goiânia para a gente fazer um tratamento. Foi no psicólogo, foi no psiquiatra, foi não sei o quê, começou em benzedeira, não sei se aonde. E meu pai diz assim, um dia minha mãe, muito tempo depois minha mãe me contou isso, o que minha filha tiver que passa para mim, que eu sou forte, isso assim num bar meio incrédulo assim, que eu sou forte, eu aguento, que passa para mim. Carla, 30 dias depois, meu pai tentou suicídio. E ele deu um tiro no ouvido. E ele não morreu. Para a honra e glória do Senhor. Que ele ainda vai, né, conhecer dessa palavra. Então, aquilo foi muito forte assim, na família. E eu nunca tive mais nada. E quando eu vi a Liz naquele espírito de morte, que aí eu falo, na verdade, não que eu tivesse uma intenção suicida, mas eu tinha, assim, um vazio de falar, o que eu tô fazendo aqui? Quem que eu sou? Sabe, a tal da crise de identidade dos 40, mas realmente ela existiu. E aí, na hora que eu olhei para trás, né, e vi aquela situação da minha família, eu falei, tá repetindo. E, incrivelmente, ciclo, né? Meu pai, aos 23 anos, também passou no concurso. Meu Deus. Mesma idade. Então, e aos 39 para 40, a gente tendo essa mesma, né, crise assim. E quando eu entendi aquilo espiritualmente, mas eu só olhava em amor, eu ainda não tinha essa revelação, nossa, é espírito, é demônio, não sei o quê. Eu só olhava assim, gente, eu só preciso amar essas crianças, e eu entendi que a partir dali, eu fui até ali e que eles iam ser arremessados infinitamente mais. Eu rasguei aquele dia que a gente conversou, eu falei assim, eu me rasgo aqui, Senhor, eu me rasgo, eu quero te servir, eu quero entender meu propósito, meu chamado, e eu entendo que é sobre ser mãe agora. E no dia que eu abri a Bíblia, que eu falei, Deus, fala comigo hoje. Uau! Esse dia,
Esse dia é cheio de... A gente tem tempo pra conversar? Ixi! Não é que esse café aqui... Vai, gente, olha isso. Gente, que é muito Você pegou a Bíblia e pediu uma palavra. Para mim a Bíblia era um oráculo, assim, eu não li em sequência, eu amava ler, e eu nunca tinha lido a Bíblia. Meu Jesus! Né? Então eu troquei o Vadimeco pela Bíblia. O Vadimeco é um livro jurídico, né, que tem todas as leis, mais de 100 leis. Eu falo assim, só fala um pouquinho mais alto aqui, só um pouquinho mais alto. Aqui eles estão falando que o som tá baixo, eles não conseguiram ainda resolver. Baixar um pouquinho. Não, mas dá para... Não, isso. Tá, e aí o dia D, né? Então aí teve essa situação toda, essa atmosfera toda ali em julho, né? E meu filho com essa questão também do refluxo. E eu olhando para o marido, e o marido também, a gente vivendo essa nova atmosfera, eu fui despertada, né? Assim, para conhecer da palavra que eu assim, comecei a entender na internet também sobre isso. E aí eu comecei a querer buscar mais. Deus, então fala comigo. Eu comecei a falar isso, fala comigo. E aí um dia, voltando de férias, eu tinha que voltar para o trabalho e as crianças voltar para a escola. Isso já estava saindo de julho para agosto. De julho para agosto. Então ali dia 2, 3, eu acho, de agosto. E exatamente nesse dia que a gente voltava, era uma segunda-feira, eu lembro exatamente. Eu acordei e tal, e a Liz despertou, e eu tava começando, em julho, já comecei a introduzir Bíblia nela, né? Bíblia, assim, é Deus e tal, falar mais intencionalmente, né? E sem saber exatamente. E aí... Como o Espírito Santo estava te conduzindo. Sim, estava conduzindo. Mesmo que você ainda não tivesse clareza na mente. Não tinha. Mas já estava né, aquecendo ali, aquele momento. E aí ela acordou, eu arrumando ela para ir para a escola, tal, 6 horas ali da manhã. E ela virou para mim assim, mamãe, eu não quero ir para o céu. Aí eu já fiquei, como assim? O que é isso? Aí eu fiquei, o que é isso? Ela já estava pondo para fora. Ela já estava assim, não quero ir para o céu. Eu falei, o que é essa menina? Eu fiquei orando, eu só falei, filha, você tem livre-arbítrio. Deus quer muito você perto dele. Mas se você não quiser estar com ele, ele não pode fazer nada. Uau. Terminei de pentear o cabelo dela e segui, né? Aí tal, e aí minha funcionária que chega 6 horas da manhã. E você não tinha tomado uma decisão ainda? Não, era um dia que eu estava já processo ruminando aquilo, né? E conversando só com o marido. Minha funcionária, graças a Deus, ao bom Deus, eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, a Nete. Ela nunca falta, ela nunca atrasa, eu sempre falo isso. Uau. Deu 6h30, essa menina não chegou. Nada. 7 horas, nada. E eu arrumei os meninos e tal, foi pra escola. E eu tinha que voltar a trabalhar também. Aí eu comecei a orar assim, eu já tô entendendo. Filha, você tem livre-arbítrio. Você pode fazer, você já me conheceu. Deus não vai te falar, sai do seu emprego. Uau. Faz isso aqui. Uau. Não. É só isso, você já me conheceu. Você já me conheceu. Já me acessou. Você pode continuar sendo a profissional que você é, me levando agora no meio que você vive, né? Ou ali, sendo mãe, que você já entendeu que você tem esse ministério, que eu, né, comigo agora. Você entendeu. Só que se você se jogar, olha o que veio no coração. Se você se jogar, nós vamos viver o extraordinário. Meu Deus. E eu falei, Senhor, aí eles foram, todo mundo, o Danilo foi trabalhar, os meninos foram para a escola, eu fiquei quietinha, né, em casa. Eu falei, Senhor, 8 horas da manhã, eu falei, eu vou abrir essa Bíblia, você vai falar comigo? Uau, eu tô aqui assim, pensando, você vai falar, foi que ele falou? Assim, claramente. Entender. Pra não ficar, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que isso é coisa do pra meu eu? Dúvida. Não tem mais eu aqui, Senhor, não tem mais o eu. Aí eu peguei uma Bíblia, que eu tava... E, incrivelmente, ele falou, Juízes 4 e 5, a juíza Débora. Até que eu me levantei, juíza Dayana. Uau, você tem noção que ele falou com você no texto de Débora? Com uma juíza? Não estou acreditando. Qual texto será que Jesus falou com ela? Estou chocada. Aí a palavra diz, em 4, Juízes capítulo 4. E Débora
era profetiza, nessa ordem. Uhum. Presta atenção na ordem. Profetiza, esposa de Lapidote, e julgava o povo de Israel naquele tempo. Meu Jesus. E eu falava, quem eu sou com Deus? Aí você pôs lá, né, na embaixadora de Cristo. Eu não sabia a minha identidade. Quem eu sou primeiro aqui com Deus? Você não por pretensão, hora nenhuma, mas você fala assim, tudo bem, quem você é? Oi, tudo bem, não, eu sou juiz e tal, professora também, né, auxilio aluno a prestar concurso. Eu sou mãe da Liz, do Lourenço, esposa do Danilo. Olha a ordem que o Senhor põe. Vamos falar da ordem de novo? Profetiza. Esposa de Lapidote. E julgava o povo de Israel. E em Cântico, em Juízes 5, ela diz que ela deixa de ser juíza para ser mãe. Meu Deus. De Israel. Gente, olha isso. Ela deixa de ser juíza para ser mãe. Eu fechei assim, eu falei, não precisa ouvir mais nada. Não precisa. Já sei a sua resposta, Deus. Sei. Em paz. De nunca, assim, esses 2 anos, todo mundo pergunta assim, e aí, você arrependeu? E aí, em algum momento você arrependeu? Eu nunca olhei para trás. Eu sabia, ia ter desafio, não tinha como não ter. Uma independência, né, uma profissão, uma carreira, tudo, assim, não tem como. Só que a certeza da decisão tomada era muito clara. E aí foi em julho também, tinha eu lembrar, né? Que em julho também, a pessoa tinha casado, tinha 10 anos, agora veio a nossa intimidade, Carla Martins. Meu Deus. Nesse Olha mês isso, de gente. julho também. 10 anos de casado. 10 anos de casado. Nessa história toda, eu falei, gente, eu preciso arrumar meus documentos. Quando eu casei, eu era Dayana, né, dos meus pais, Moreira Guimarães. E era assim que eu assinei, 10 anos casada, era Dayana Moreira Guimarães, o Martins, do Danilo. Uhum. E não arrumei documento. Não sei o que acontecia. Os documentos seguiam. Eu, né? Uhum. Não arrumei documento. Eu fiquei 10 anos. Você casou e ficou com os documentos de solteira. 10 anos. Com o seu nome de solteira. Mas na certidão de casamento, Dayana Moreira Guimarães Martins. Sem atualizar a documentação. E quando eu fui casar, eu falei, será que põe esse nome? Não põe nome de homem, né? A gente fica nesse. O pessoal da lei, a gente... não, mas pra que isso? Não precisa não, vai mexer com papelada. Trocar tudo. Pra que isso? Mulher hoje, moderna. Meu Deus. Mulher moderna. Empoderada. Mulher moderna, empoderada. Aí em julho... Também em julho, eu de férias lá. Né? Aí nós fomos pra fazenda e tal, e aí eu... Pode levantar um pouco. Ótimo. Tá. Melhorou bastante. Eu falei, acho que pode encostar. Bem melhor. E aí, então, assim, eu lá de férias, falei, gente, meus documentos. Vou aproveitar e arrumar isso aqui esse mês. Ó, tô aqui à toa, né? Aí tá. E fui, organizei. Tão rápido, gente. É a coincidência rápido, que é providência, né? Aí... Falei, vou pesquisar. O que significa Martins? Né? Você sabia que eu não sabia, né? Pois é, que ele disse. Não tinha noção o que era Martins. E Martins, né? Nós tivemos essa revelação. Nós somos da família. Olha. Nós somos família. E Martins significa o quê, Carla? Guerreira. Guerreira. Meu Deus, eu fiquei louca naquela live. Eu falei, nossa, Deus. E você sabia que o meu Martins também é do meu marido. E aí é onde é que complementa, um tempo depois, que a revelação, por que colocar o nome do marido? Aí eu falei sobre isso, falei, gente, Deus mudou até meu nome. Uau, meu Deus. E ficou, Deus mudou meu nome. Era para ter mudado 10 anos atrás, e o tempo dele. O ciclo virou, fechou e tudo mudou. Meu marido, ele conhecia a palavra assim, de criança, religioso, né? Mas entendi. conhecia temor e tudo. E eu vi um dia ele aqueles como eu não sou não venho desse meio, né? Às vezes ele ia para a igreja e tal e vinha com os pedidos, e faz campanha. Os pedidos, campanha.
E ele colocou lá que a minha esposa tem intimidade com Deus. 10 anos. Era o pedido dele. Era o pedido do dele. seu sacerdote. Meu Deus. Que ela tenha intimidade. Não é assim que ela vai pra igreja, Não. que ela para de usar roupa curta, que ela para de brigar comigo. Intimidade. Que ela tem intimidade. Porque quem tem intimidade muda todas as coisas. Você muda é tudo. outra pessoa da noite muda pro dia. Tudo. Da noite pro dia. Ela falou tudo. Intimidade te muda da noite pro dia. Na hora que você anela nele, acabou. Você muda o vestir, tudo. Você muda o jeito de falar. O pensar. O agir. Tá, e aí eu, nessa revelação do sobrenome, né? E eu falei, gente, Deus mudou meu nome. Deus... Aí um dia alguém me falou, e um pastor fez uma pregação sobre isso, e falou o seguinte: quando Deus faz grandes alianças, ele mudou o nome. Abraão, Saulo, Sarai, Paulo, Sara, Saulo, Paulo. Cefas, Simão, assim, Pedro, Jacó, Israel. Uau! Tô toda arrepiada. Aula de Bíblia hoje. Que é isso? Quando ele vai fazer grandes alianças, ele muda o nome. Olha o que é um casamento. O que é uma aliança? Não, olha, eu não posso bater na mesa, que ele não deixa, gente. Não. Eu só posso dar uns pulinhos na cadeira. A gente pode? Meu Deus, que lindo. Uau. E aí eu entendi, né, essa aliança de guerreira, né, de buscar essa essência, até uma orientação assim para as suas ouvintes, as nossas e amadas, procure saber o significado do seu nome.